O animal está sempre tentando que o seu bem-estar fique em níveis constantes, porque ele é um animal homeotérmico. Então, quando o animal consegue controlar todas as condições dele, internas e externas, ele entra em homeostase, tá? Só dessa forma que ele vai ser um bom modelo para a gente. Porque um animal que não está em homeostase, ele está lutando para chegar, lutando fisiologicamente, né? Com toda a sua fisiologia, para conseguir chegar num estado adequado de conforto para ele. Se ele não está em conforto, ele não vai conseguir responder o que nele está sendo testado. E é isso que é importante que vocês entendam. Um animal de qualidade sanitária comprometida, um animal que está em condições inadequadas, muito dificilmente ele vai responder adequadamente ao que nele está sendo testado. Porque se vocês transpuserem isso, antropomorficamente falando, para os homens, quando a gente faz pesquisa com humanos, a gente não procura pessoas doentes para trabalhar, a não ser que seja a doença que a gente está querendo testar. Mas a gente procura pessoas rígidas. Vocês podem olhar os protocolos clínicos que vocês vão ver. Procuramos pessoas de tal e tal idade, com tal e tal sintomas da doença X, que não tenham outros problemas de saúde. Porque a gente precisa, né, o organismo precisa responder ao que nele está sendo testado. Tá? Para que isso aconteça, a gente precisa zelar muito pelo bem-estar dos animais. Os animais de laboratório, eles muito recentemente, e eu digo isso assim, ó, com toda a propriedade de 30 e tantos anos trabalhando, muito recentemente as pessoas começaram a se dar conta do quanto é importante e do quanto eles são sensíveis a variações ambientais, a variações internas deles, né? Os animais de experimentação são muito pequenos, então eles têm uma taxa metabólica muito alta e eles são extremamente adaptáveis, desde que não aconteçam condições bruscas. Porque condições bruscas, eles não têm condições de se adaptar. Então, essas variações sutis assim, que a gente viu na mudança de comportamento dos animais, só agora a gente começou a entender, compreender e estudar isso. Tá? Antes de qualquer coisa, a gente precisa conhecer o modelo que a gente está trabalhando. Eu botei essa foto aqui, porque essa foto aqui, ó, The Rat, Not Just a Large Mouse, tá? Essa foto aqui abriu um congresso que eu fui nos Estados Unidos. O cara começou a falar de biologia de ratos e camundongos e ele começou com essa foto. Eu fiquei super feliz, gente, em saber que nos Estados Unidos também tem gente que chama rato, né, de camundongo grande e camundongo de rato pequenininho. Tá? Eu fiquei super feliz. Então, quer dizer que o mundo inteiro tem esse problema. Tá? O que isso acontece, gente? São espécies diferentes. Não é só animais diferentes, eles são espécies diferentes. Eles têm a biologia diferente um do outro. Então, é preciso que a gente conheça a biologia, a etologia dos animais que a gente trabalha. Tá? E a gente precisa conhecer para saber o que é normal para eles. Então, se a gente sabe o que é normal, a gente pode avaliar quando o animal está estressado. Tá? A gente pode, quando botar um animal, um camundongo numa caixa, e ele entrar bem devagarinho pelo meio da caixa, tu pode ter certeza que ele está doente. Porque se um animal sadio, ele vai correr para o canto porque ele tem que tocar nos cantos. Ele nunca vai ficar pelo meio, ele se sente abandonado e sozinho ali no meio. Então, se ele vai pelo meio é porque ele está doente, né? Mas isso é um sintoma de 300 e tantos outros, né? Então, eu gosto muito dessa foto deles aqui, lá do Charles River, que mostra que a gente precisa conhecer o comportamento dos animais e eles têm os 5 sentidos que nem nós temos, né? Só que eles usam esses sentidos de uma forma totalmente diferente da gente. Por exemplo, aqui está a patinha deles, tá? Eles enxergam muito pouco. Eles não veem todas as cores, o vermelho para eles é preto,
né, o que nos dá a chance de entrar numa sala escura com uma luz vermelha e eles não enxergarem isso, né? Eles têm um olfato extremamente poderoso e é o que guia esses animais para muitas coisas, né? Eles têm uma audição maravilhosa e totalmente diferente da gente. Eles se escutam, eles se comunicam e namoram e chamam os filhotes e conversam entre eles em ultrassom que nós não escutamos. E eles sofrem demais com infrassom que nós também não escutamos, tá? Então, dentre os estudos que as coisas que a gente foi fazendo e conhecendo os animais, as pias. Por que será que hoje não tem pia dentro da sala de animais? Vocês sabem? Porque o gotejar da água significa para eles uma britadeira no nosso ouvido. Então, um pingo da água, para eles, é uma britadeira no ouvido. Então, aos poucos, se aprendeu isso e se retirou de dentro das salas dos animais, né, a água. A gente precisa conhecer as necessidades ambientais para prover o bem-estar dos animais, tá? Aonde que se mantém animais de laboratório? Biotério. E está definido pela nossa legislação o que é um biotério. Um biotério é um local onde os animais são criados ou mantidos para ser usados em ensino ou pesquisa científica que possuam controle das condições ambientais, nutricionais e sanitárias. Então, a partir deste momento, ficou definido legalmente, né, que um biotério tem que ter, no mínimo, essas condições. Não pode ser embaixo de uma escada, não pode ser num corredor, não pode ser, né, que não tenha um local que não tenha esses controles. E por que foram definidos esses tipos diferentes de biotérios aqui? Porque existem diferentes barreiras entre cada um deles, principalmente entre o biotério de criação ou produção com os demais biotérios. O laboratório experimental é um local onde o animal permanece até 12 horas. E por que é até 12 horas? Porque os animais precisam de controle de ciclo de claro e escuro. E o ciclo de claro e escuro é 12 horas de claro, 12 horas de escuro. Num laboratório experimental, tu não precisa ter esse controle de luz, porque ele não pode ficar dentro mais do que 12 horas. Se o animal for ficar mais que 12 horas, ele passa a estar dentro de um biotério de experimentação, tá? E quais são as diferenças de barreira, rapidamente? Num biotério de produção, a gente não pode permitir a entrada de pessoas diferentes das que tratam os animais. A gente precisa de um controle estrito dos animais de saúde para que a gente possa entregar para o usuário um animal com toda a qualidade possível. E um dos maiores problemas de contaminação dentro de biotérios é a circulação de pessoas, tá? O biotério de experimentação e manutenção, que tem circulação de pessoas, vocês, usuários dos animais, precisa de barreiras rígidas para que nada que vocês estão experimentando passe para as pessoas que estão entrando dentro da sala, nem nada que vocês têm passe para os animais. Entenderam? Bom, os fatores que influenciam o estado de saúde e o bem-estar dos animais, eles podem ser intrínsecos aos animais, que nós falaríamos mais ou menos uns 3 dias sobre a sanidade, a idade, o sexo e a genética de cada um dos animais. Vocês sabem que existem linhagens de animais que são doentes por si só, né? As linhagens transgênicas, nocautes, apresentam doenças, né? Existem animais que têm uma microbiota indefinida, tem outros que têm uma microbiota controlada. Tudo isso interfere no resultado da saúde e do bem-estar do meu animal, tá? E tem os fatores extrínsecos que são bem poucos, gente. Só esses aqui ao redor todos, tá? Os fatores extrínsecos são todos aqueles que interferem, que entram do ambiente para o animal, tá? Dentro desses fatores extrínsecos, então assim, a pesquisa de vocês vai estar, o resultado de vocês vai estar dependente
dos fatores intrínsecos mais dos fatores extrínsecos, do controle desses fatores, tá? Dentro agora, eu não vou me deter em fatores intrínsecos, porque a gente não teria tempo, tá? Mas então nós vamos falar hoje sobre os fatores extrínsecos, aqueles fatores que interferem do ambiente, que interferem no animal, tá legal? Então, olha só, dentro dos fatores extrínsecos, a gente tem o macroambiente, que é a sala, tá? Que são esses fatores que interferem: o ruído, a ventilação, a umidade, temperatura e iluminação. Não pensem agora no animal que está ali dentro, pensem na sala que vocês estão colocando esse animal, tá? Essas são as condições físicas de uma sala ideal, tá? Se a gente não tem uma sala ideal, a gente tem que tentar, pelo menos, que a nossa sala tenha os cantinhos arredondados para não juntar muita sujeira, né? Que a gente tenha uma quantidade de luz dispersa pela sala inteira, que a gente não tenha um acúmulo de luz num canto, um acúmulo de luz no outro, vocês vão ver por quê, tá? A gente precisa que dentro dessa sala tenha uma ambiência adequada, um controle de ruídos e um controle de iluminação. Certo? Vamos falar um pouquinho de cada um desses fatores. Vou botar meu relógio aqui para não me perder. Um pouquinho cada um desses fatores. Então, vamos lá. Os animais são homeotérmicos, né? Eles autorregulam sua temperatura corpórea. E tem uma coisa muito importante. Lembra no início que eu falei para vocês que eles são muito sensíveis a variações extremas? Quando a gente chega num lugar muito frio, o que a gente faz? Coloca um casaco. Quando a gente sai para um lugar muito quente, a gente tira o casaco. Eles não têm casaco, eles não conseguem botar casaco e tirar casaco, entendeu? Então, o que eles fazem com isso? Eles têm que usar a superfície corporal deles, entenderam? O rato, se ele é mantido num lugar quente, ele vai aumentando o rabo. Entendeu? Vai aumentando o rabo, até que ele chegue num ponto do rabo dele, que ele não vai ficar crescendo o resto da vida, mas até um ponto que ele adapte a superfície corporal à temperatura que ele está. Tá? Em 6 meses pode crescer 1 centímetro. Agora vocês me digam só, se esse rato que está tentando aumentar o rabo dele, né? O gasto fisiológico que ele está tendo, ele está conseguindo responder como um bom modelo? Não. Ele está tendo um gasto fisiológico para tentar se adaptar ao ambiente, certo? Então, a temperatura ambiental e a temperatura corporal vão dar a resposta biológica do animal, né? Quando essa temperatura é estável, ela impede as compensações fisiológicas e estabiliza o ambiente interno do animal. O estresse térmico altera a ingestão de alimentos, a água, o peso, a frequência respiratória, a reprodução e o comportamento. Vocês entenderam? Tudo o que acontece se um animal está fora desse limite, desse intervalo de temperatura, tá? Eu não vou me deter nesses intervalos de temperatura, gente, porque isso tem na literatura. O que eu quero que vocês entendam é o que acontece quando vocês não mantêm isso que a literatura oferece para vocês, tá? As alterações físico-químicas afetam a atividade de drogas, aumentando ou diminuindo a toxicidade das drogas, tá? Dentro da caixa, vocês nunca se esqueçam que vocês trabalham com caixas abertas, dentro da caixa sempre é mais quente do que na sala. Então, se na sala de vocês está 24 graus, na caixa vai estar 28. Se na sala de vocês está 19, na caixa vai estar 22. Então, vocês têm que pensar sempre dessa forma. Quando vocês estão trabalhando com caixas abertas. Quando vocês trabalham com as caixas fechadas, que a gente vai ver agora, depois, né? As caixas fechadas, elas te dão 60 trocas de ar dentro e elas te dão uma sensação térmica de mais frio. Então, pode ser até 7 graus mais frio dentro da caixa dos animais, tá? Dependendo de por onde que entra a temperatura na caixa, a ventilação da caixa, tá? Isso aqui é só um gráfico para vocês verem do uso do pentobarbital. O tempo de hipnose do pentobarbital em diferentes
temperatura e tempo. Olha só, se eu estou com muito calor e na minha sala está 26 graus, eu vou ter um tempo de hipnose de 40 minutos, tá? Se eu estou numa temperatura de 18 graus, 200 minutos. Tá, esse artigo é super antigo. É super antigo, mas é que demonstra muito bem o que acontece. E tem outros que também variam da mesma forma, tá? Só que esse aqui, o pentobarbital, é uma medicação muito utilizada para anestesia. E o que tem isso a ver comigo? Eu posso matar um animal por superdosagem de anestésico, ou por menos, ou por dar menos para ele e ele não entrar em hipnose. Pensa bem, se eu tiver a 18 graus, ele vai ficar anestesiado 200 minutos. Entendeu? Em compensação, se eu tiver com 22, 60 e poucos minutos, eu vou começar a sobredosar e eu sou capaz de matar o meu animal. Certo? A ventilação. A ventilação, para mim, é o mais importante de todo. Sempre que a gente fala de ambiência, para mim, o que mais me preocupa é a ventilação da sala. Porque desde que inventaram os splits, que é o terror de todo bioterista, tá? Eles congelam os animais dentro da sala. Porque a amônia desce, né? A temperatura vai para 22, 23 e não tem uma troca de ar dentro da sala. Então aquela amônia condensa e começa a ficar aquela névoa gelada dentro da sala, os animais congelados na amônia, naquele odor horroroso e sem uma troca de ar dentro da sala. Eu prefiro 1000 vezes que não tenha um split e que tenha uma boa exaustão dentro da sala. Porque quando é só vocês pensarem quando vocês estão com calor do verão, vocês estão numa sala quente, não tem ar-condicionado, vocês pegam um ventilador e param na frente. A sensação de vocês de conforto melhora, não melhora? Né? Então é isso que acontece com os animais. Pode estar quente, mas está ventilando. Ele está sentindo ar, tá? E ele está em conforto ambiental, certo? Então, qual é a função da ventilação? Fornecer o suprimento de oxigênio, remover ar quente, o ar que sobra da respiração, das luzes, dos equipamentos, diluir e diminuir o nível de contaminantes gasosos e particulados, principalmente da amônia, né? Diminuir poeiras e agentes infecciosos e ajustar a umidade do ar da sala, certo? O principal poluente que a gente tem em um biotério, e quem trabalha com biotério sabe que é inegável a gente dizer que tem um biotério ali, porque quando tu começa a chegar perto de um lugar que tem um biotério, tu começa a sentir o cheirinho, né, da amônia. Então, a amônia, quando ela sobrecarrega o ambiente, olha quanta coisa de ruim ela pode causar. Ela diminui e interrompe a atividade das células ciliares do trato respiratório, faz um acúmulo de taxa e deposição de partículas na traqueia dos animais. Quem tem animais com micoplasmose, a micoplasmose vai lá em cima, né, exacerba a micoplasmose, tá? Pode causar diminuição da imunidade e lesões oculares. No homem, acima de 20 a 25 ppm de amônia pode ocorrer intoxicação e até parada respiratória. Então, vocês pensam que se no ônibus 20 a 25 ppm de amônia é aquele quando a gente começa a sentir o cheiro da amônia. Isso é 20 a 25 ppm. Então, um biotério, numa segunda-feira de manhã, quando tu abre a porta, tem no mínimo uns 80 ppm de amônia, tá? O que é extremamente tóxico para os animais. A umidade relativa do ar é importante para manter o conforto ambiental. Nós lá em Porto Alegre, a gente não sente muito o problema da baixa umidade, que pode causar lesões de cauda, faz umas necroses na cauda, mas vocês aqui para cima sofrem com a baixa umidade. E isso é muito importante para os animais porque resseca as mucosas e pode causar lesão respiratória. A alta umidade, ela estimula a produção de amônia dentro da caixa dos animais, tá? Porque ela estimula as ureases, né? E as ureases começam a transformar, né, em amônia a urina dos animais.
e aí a gente tem uma dificuldade, o ar inspirado pelo animal tem uma alta taxa de umidade, também dificulta a compensação da temperatura corpórea do animal. Então, vocês estão vendo que, quando a gente fala de temperatura, ventilação e umidade, a gente fala de ambiência, de conforto ambiental, certo? Produção de amônia em função dentro das caixas dos animais. Esse aqui é um gráfico, ó, não tem nenhuma indicação de quê, porque fui eu que fiz. É um trabalhinho caseiro que a gente fez dentro do biotério para definir quantas vezes a gente troca as caixas dos animais, tá? E isso eu aconselho vocês a fazerem, porque cada biotério, não existe um padrão para troca de caixa. Cada biotério tem o seu. Por quê? Porque a quantidade de amônia que vai se formar dentro da caixa depende da tua cama, tá? Da tua temperatura, da tua umidade e da tua ventilação. E da quantidade de animais que tu coloca dentro da caixa, certo? Então, cada biotério tem uma condição e uma necessidade de número de trocas de caixa. Por exemplo, essa aqui, esse azulzinho aqui, eram 2 camundongos dentro da caixa. Esse aqui, rosa, eram 5 camundongos dentro da caixa e o vermelho eram 9 camundongos dentro da caixa. Aqui a gente tinha a concentração de amônia medida dentro da caixa por um anemômetro, tá? Que não é caro, é fácil de comprar. E esse aqui os dias que ficavam sem fazer as trocas, tá? Então, olha só. Quando eu tinha 2 camundongos dentro da caixa, até os 7º dia não chegou aos 20 ppm dentro da caixa. Então, significava que eu podia deixar o meu animal ali, tá? Quando eu tinha 5 animais dentro da caixa, que é o padrão que a gente usa, né? Chegou aos 3 dias e meio, eu atingi os 20 ppm. Quando eu tinha 9 animais dentro da caixa, em 1 dia e meio, eu atingi os 20 ppm. Então, o que eu defini para o meu biotério? Que eu tinha que trocar a caixa a cada 3 dias dos camundongos, entenderam? Isso é que a gente tem que fazer de acordo com as nossas condições, certo? O ruído. Como eu falei para vocês, lembram das orelhonas deles? Eles escutam o ruído totalmente diferente da gente, tá? O mínimo, eles escutam, a gente mede o ruído tanto pela intensidade quanto pela frequência do som. E os dois são prejudiciais da mesma forma. Por isso que tem um artigo, uma vez, que eles colocaram, expuseram os animais a diferentes tipos de música. Era música punk, violino, pop, não sei o quê. E parecia que eles não interferiam nem um pouco para eles o som da música quando ele estava numa intensidade baixa. Depois, um americano que trabalha com neurologia do som, né, estudando, mostrou que é terrível música para eles, porque o dedilhar do violão, as notas do violão e do violino, entram com uma agulha nos ouvidos deles, porque a frequência, a gente não escuta o infrassom que elas provocam, entendeu? Então, está provado agora que música dentro de biotério não é uma boa, tá? Em compensação, se vocês entrarem dentro de um biotério conversando de uma forma não gritando, que nem eu estou fazendo aqui, mas conversando como pessoas normais, que não têm um tom de voz aguda, eles não escutam o que vocês falam. Agora, se tu chegar dentro de um biotério e atirar um molho de chave no chão, tu pode provocar a morte de um camundongo, porque é muito alto o ruído para ele, tá? E não tentem fazer isso, porque eu estava ensinando isso e um aluno veio me dizer assim, ah, professora, sabe que é verdade mesmo, eles morrem. Não precisa, né? Mostrar. Existem os sons da sala dos animais, que são os aparelhos, equipamentos, a execução de tarefas, a pia que a gente retirou de dentro, os carrinhos. Isso tudo interfere nos ruídos que eles fazem, tá? Que é o cortejo que o macho faz para a fêmea. Ele não faz cortejo que nem os nossos namorados, que é olhando. Eles ronronam, falam, conversam, né? Se um dia de vocês tiverem a experiência de entrar de noite dentro de um biotério, eu passei por uma das situações mais engraçadas do mundo, foi quando a gente colocou rack ventilado dentro de um biotério de experimentação.
os alunos estavam super nervosos, porque os bichos iam morrer sufocados, porque aquelas caixas não iam funcionar e não sei o quê. E eu dizia para eles, não, fiquem tranquilos, porque em seguida que botaram os ratos nas caixas, os ratos foram todos para a beirinha e ficaram de pé. Nossa, eles estavam vendo o pouco do mundo que eles podiam ver, umas caixas transparentes, tomando um ventinho no nariz, que eles nunca tinham tido na vida, né? Maravilhados lá de pé, grudados na parede, e eles acharam que era falta de ar. E eu dizia, não é a falta de ar, eles estão descobrindo. Aí eles foram de noite e me ligaram, professora, vem aqui. Eles estão, é tão horrível, está uma barulheira dentro do biotério. Eu disse, e vocês acenderam a luz? Não, a gente não acendeu, entramos com a luz vermelha. Então tá, eles estão no escuro, estão tudo na rave, namorando, brincando. Deixa eles em paz, que eles estão bem. Mas é muito engraçado, é um barulhão, né? Isso aqui é só para mostrar como a gente escuta diferente deles, né? Olha só, a nossa audição é essa aqui, ó, tá? E a deles é essa, ó. Entenderam? Então, eles escutam o infra e o ultrassom, bem diferente da gente, né? Ruídos na sala de experimentação que são inaudíveis para o homem pode perturbar os animais. E uma das coisas que todo mundo às vezes pergunta assim, ó, eu tenho canibalismo dentro do meu biotério, o que tu acha que é? A primeira coisa que a gente vai olhar, gente, são as condições ambientais, sempre, né? E ruído é um dos principais fatores, tá? Um dos principais fatores. Isso aqui é uma sala de experimentação. Tudo isso aqui é uma rave para o animal. É uma loucura, porque tudo isso aqui provoca infrassom, tá? E o animal está aqui, numa caminha aquecida, fazendo anestesia. A anestesia não pega, e eu dou mais, porque o animal está num estresse absoluto ali em cima. Entenderam? A iluminação interfere na produção hormonal e no ciclo reprodutivo dos animais. E também é um dos fatores que mais afeta o canibalismo dos animais também, tá? As variações de iluminação devem ser controladas por um timer dentro da sala. 12 horas de claro, 12 horas de escuro, para evitar variações sazonais, gente. Mesmo com o controle do timer, as fêmeas das camundongas e as ratas, elas ainda têm uma leve interferência das estações. É muito interessante. Na primavera elas ficam um pouco mais férteis e no inverno elas ficam um pouco menos férteis, mesmo estando em salas onde tudo é controlado com luz, tá? Então, as espécies de laboratório não distinguem cores, como a gente já falou, né? Elas são albinas, então a quantidade alta de luz pode provocar cegueira nos animais, né? O certo, então, é a gente trabalhar com 300 lux medidos no meio de uma sala, né, com luxímetro. E eu vou dizer uma coisa para vocês, é muito difícil a gente ter uma iluminação homogênea, mas a gente tem que tentar que ela seja o mais parecida possível, porque senão as caixas que estão em cima da prateleira vão ter uma condição ambiental totalmente diferente das caixas que estão embaixo da prateleira, tá? Então, meus dados experimentais variam muito, tá? As variações circadianas podem afetar muito, né, as drogas que são injetadas nesses animais, a ação dessas drogas. Por exemplo, o fenobarbital, se tu der de dia, ele pode matar, porque o animal está com o metabolismo lá embaixo. A mesma dose que tu dá de noite não mata, e a que tu dá de dia pode matar o animal, porque ele está com o metabolismo totalmente diferente, tá? Então, a hora e frequência de administração de drogas deve ser sempre mantida igual durante todo o experimento, tá? Agora chegamos nos fatores intrínsecos, que são aqueles que estão dentro da caixa do animal, né, diretamente. Tem um pontilhado, porque com certeza tudo que está na sala vai interferir dentro da caixa também. Mas aqui dentro da caixa o que mais interfere é a ração, a cama, a água, a densidade da caixa e os feromônios, né? Sempre esquecendo das características intrínsecas dos animais que a gente disse que não ia conversar agora, né? Então, o microambiente pode variar de acordo com o status sanitário do biotério. Quem que define o status sanitário do biotério? A instituição. Eu quero ter um biotério que seja de animais SPF, eu quero ter um biotério convencional, é a instituição que define.
E o microambiente vai variar de acordo com esse status sanitário. Por exemplo, se eu tenho um biotério convencionais, eu posso ter animais dentro de caixas abertas, né? Ou dentro desses armários, que eu não gosto, mas existem, né? Se eu tenho um animal SPF, eu vou precisar de racks ventilados, né? Ou então eu vou ter que ter a minha sala inteira como se fosse uma sala cirúrgica totalmente asséptica com filtro EPA, o que é muito caro. Então é mais fácil a gente manter os animais. Vocês conhecem esses racks ventilados, todo mundo? Eles estão expostos ali na Alesco. Estão dali na Alesco, né? Então, nesses racks ventilados, o ar entra dentro da caixa e depois ele sai dentro da caixa e ele faz as trocas de ar, de 60 trocas de ar. Então, ele consegue manter os animais ali dentro num microambiente totalmente controlado, tá? Tem diferentes, essas caixas aqui, o ar entra por cima. E nessas caixas da Alesco, o ar entra pelo meio. Tem diferença? Tem diferença. A gente precisa saber disso porque a gente tem que controlar a quantidade de trocas de ar dentro dessas caixas, quando o ar entra direto em cima dos animais, tá? Os animais gnetobióticos ou axênicos, eles são mantidos em isoladores totalmente fechados, bolhas, né? Porque eles não têm nenhuma. E a diferença do status sanitário, que eu esqueci de dizer para vocês, é que esses convencionais, ele tem uma microbiota totalmente indefinida. Eu não consigo controlar a microbiota. Eles são animais que eu não sei como eles são, o que eles têm, de vírus, bactérias, etc. Tá? Em compensação, os SPF, eu consigo definir a microbiota que eles têm. Eles têm microbiota, não patogênica, mas uma série de bactérias, vírus e parasitas que são definidos pelas listas que tu queres. Tem os SOPFs, que são SOPF, que seguem uma lista da FELASA, por exemplo, que é uma lista que tem todas as bactérias e parasitas aceitáveis para animais SPF, e tem mais uns oportunistas que a gente retira. Por exemplo, eu trabalho com animais que são SPF e são só PF porque eles não têm Helicobacter nem Pasteurella, que são aceitáveis para animais SPF, mas para mim não, tá? E os axênicos ou gnetobióticos, eles são animais que não têm nenhuma microbiota. É zeradinha a microbiota deles, né? Então, eles não têm nada. O que tu introduzir neles, eles vão responder só aquilo ali, porque é o que eles têm. Eles não têm outra microbiota, tá? Isso aqui é uma foto que eu trouxe do Charles River, que é um laboratório americano. É assim que eles trabalham, tá? Isso aqui são umas luvas, ó, vocês estão vendo. O animal entra ali. A pessoa entra, coloca as mãos dentro dessa luva e mexe dentro das caixas que estão dentro dessas bolhas, tá? Independente do status sanitário, o microambiente ideal dos animais deve permitir que eles realizem as necessidades fisiológicas deles. E isso foi outra coisa que se aprendeu, tanto que se trocou dessas caixas brancas, opacas, né, que se usava para ratos e camundongos. As caixas hoje fornecidas para animais de laboratório, elas são altas e transparentes. Por quê? Porque o rato não conseguia ficar de pé. Não tinha jeito do rato ficar de pé numa caixa daquelas de polipropileno, né? Então, eles aumentaram o tamanho em função do bem-estar do animal. Tornaram âmbar porque eles são completamente gregários e como eles enxergam pouco, se eles estiverem numa caixa transparente, eles conseguem pelo menos enxergar alguma coisa, né, que está acontecendo ao redor e se sentem menos sozinhos, tá? Então, permitir que eles interajam socialmente, permaneçam limpos, secos, tenham acesso à água, comida, né? E que a gente possa observar esses animais sem ter que abrir a caixa. Cada vez que a gente chegava no biotério para saber como é que estavam os animais, a gente tinha que puxar a caixa, depois abre a caixa, né? Tudo isso é ruído que a gente elimina, né, com as caixas transparentes. Essas são as duas caixas que tem, as ventiladas e as abertas, né? E eu mostro isso aqui para vocês porque essa caixa tem um lugar para botar o vidro e tem uma depressãozinha para botar comida. Então, aqui fica a comida e aqui fica a água. Não é uma caixa com 3 vidros enfiados,
porque eu estou com medo que eles morram de sede, ou eu não quero trocar água todo dia. E sexta-feira, quando eu vou embora do laboratório, eu taco-lhe ração por toda a caixa para eles não morrerem de fome no final de semana. Eles comem uns 5, 6 pellets durante o final de semana e eles morrem sufocados, porque fica toda aquela ração em cima, né, da caixa, impedindo a ventilação, que tem que entrar aqui e sair daqui, né? Então, a diferença, consequência de tu usar uma caixa dessas e dessas, é que na caixa aberta o animal está exposto a níveis altos de poluentes presentes no ambiente, tem uma dificuldade de troca de ar, acúmulo de poluentes excretados pelo animal no microambiente, tá? Em compensação nessa, o ambiente é mais seco, tem menos poluentes, diminui, mas também tem uma diminuição maior da temperatura que pode trazer problema para animais lactentes e da linhagem hairless, que são aqueles peladinhos lindos, sabe? Que não tem um pelinho. Então, tudo tem um senão, né? E a gente tem que aprender isso para não causar problemas para eles. A cama dos animais, a gente sempre prefere a madeira branca do que a madeira vermelha, porque a madeira branca tem menos aroma, odor, né, do que a madeira vermelha. Só que a gente tem que entender uma coisa, a cama, quando ela tá, a cama, ela vem do chão das madeireiras, vocês sabem, né? São raspas de madeira, normalmente, né? Agora já tem sabugo de milho, tem outras coisas que estão sendo usadas. Não me pergunte pelo sabugo de milho, que eu nunca usei, não sei como é que funciona, tá? Mas eu sei que existe e que tem um monte de gente que tá usando. Eu tenho uma sensação de mal-estar para os animais, porque aquilo me parece meio durinho, mas eu não posso falar, tá? Então, essa cama, quando ela tem presença de componentes orgânicos, ela aumenta as enzimas microsomais hepáticas, aumenta a endocitose, diminui a resposta imune do intestino, tá? Então, a gente precisa fazer um tratamento térmico nessas madeiras, tá? Para diminuir a presença desses compostos. Hoje em dia se irradia as maravalhas, tá? Mas hoje em dia também não se usa mais maravalha vermelha. A gente não vê mais maravalha escura, né? Pelo menos eu nunca mais vi. Então, o importante é que vocês autoclavem, esterilizem, irradiem de qualquer forma a maravalha de vocês. Além de vocês estarem retirando todos os componentes orgânicos, vocês estão se protegendo de zoonoses que essa cama pode trazer. Porque junto com ela pode vir leptospira, toxoplasma, um monte de coisas que vem, né, do chão das madeireiras, né? A dieta, diferentes preferências, né? Existem linhagens que têm diferentes preferências por ração, linhagens principalmente as linhagens transgênicas e nocautes, tá? A gente tem que pensar muito bem antes de suplementar, porque a ração, ela vem com todos os componentes ideais da indústria. Se eu suplemento, qual que ele vai preferir comer? A ração ou o suplemento? Eu dou um pão integral para vocês, sem açúcar, sem sal, né? E dou para vocês um pedaço de torta que eu gosto muito, de leite condensado. O que vocês vão querer comer? Um monte da torta de leite condensado, entendeu? Então, eles comem um monte do suplemento e não comem a quantidade de nutrientes balanceados que eles precisam, tá? A dureza do pellet é super importante. A dureza do pellet faz com que eles desgastem os dentes, né? E porque o rato e o camundongo, os dentes deles estão sempre crescendo, sempre crescendo. Então, eles precisam ser desgastados, senão eles fazem a maloclusão, né? Crescem e fecham a boca do animal. A alimentação, quando ela pode alterar o olfato e levar à dificuldade deles conhecerem, né, os indivíduos que estão ao redor deles. Então, é interessante que a gente use sempre a mesma ração para eles se acostumarem com o olfato, né, com o odor dessa ração, e poderem deixar que ela não interfira no olfato deles. Hidratação. A água sempre autoclavada, filtrada, acidificada, mas limpa, né? Limpa. Vocês têm que pensar que as duas coisas que entram diretamente em contato com o animal é a ração na boca e a água na boca, né? Então, a gente autoclava, esteriliza caixas, vidros, e não sei o quê, e dá uma ração contaminada e uma água suja para o animal, não adianta nada, né? A restrição hídrica não precisa, gente.
Rato e camundongo não precisam de restrição hídrica. Isso pode levar à hipovolemia. E vocês que fazem experimentação, fiquem cientes de uma coisa. Ratos e camundongos morrem, depois de uma cirurgia, muito mais por hipotermia e hipovolemia do que por falta de... por contaminação. Então, a gente tem o hábito de terminar uma cirurgia e tacar-lhe um antibiótico. Não. Taquem-lhe um sorinho subcutâneo, que vocês vão ter mais chance do animal não morrer. Aqueçam o animal nas primeiras 24 horas, porque ele perde muito calor, tá? A hierarquia e tamanho do grupo. Só tem 5 minutos, tem que correr, tá? A hierarquia e tamanho do grupo, os roedores, eles estabelecem, a hierarquia e não deve ser modificado durante o experimento. Principalmente quem trabalha com camundongo. Se eu tiro um camundongo de uma caixa, se ele morre e eu quero substituir o meu grupo, eu vou fazer um estrago horrível no meu experimento, entendeu? E o rato, ele é mais calmo. Ele é mais calmo e a gente acha, não, eu ponho e ele não vai. Porque o camundongo a gente bota, eles brigam, terminam com a caixa, né? Se terminam entre eles até se matar. Mas o rato, não, eu ponho, não, deixa ele lá, não. Esses dias eu juntei 5 machos adultos numa... Eu não, né? Mas uma menina que trabalha comigo, eu ia fazer uma coleta de sangue e ela juntou 5 machos adultos de diferentes caixas para a gente fazer um pool. Eu não pude fazer o exame. Deu todo alterado, entendeu? Então não adianta, a gente não pode misturar nem os ratos, tá? E nunca isolem os animais, nunca. As CEUAS têm uma dificuldade enorme para aceitar projetos onde os animais ficam isolados dentro das caixas, tá? Olha só o que acontece, né? Aumenta o consumo de ração, tanto em machos como fêmeas, tá? O que faz uma variação no peso e na longevidade dos animais. Aumenta a glicemia e triglicerídeos, diminui a capacidade de adaptação, né? Que pode variar muito com as linhagens de cada animal. Além de tudo, o rato isolado mesmo, durante 6 horas, ele pode começar a desenvolver úlcera gástrica. Tá? Então, uma das coisas que as gaiolas metabólicas ficaram transparentes foi exatamente porque para os animais poderem olhar uns aos outros, né? Para não ficar isolados aí. Tamanho do grupo é super importante, né? Superpopulação, gera estresse, disputas e canibalismo. Manejo da limpeza, a troca de caixa interfere no olfato, tá? Aquela coisa de limpar, tirar a caixa, raspar a maravalha e botar uma maravalha limpa por cima, aquilo ali pode provocar um estresse danado para os animais, porque fica todo o odor dos bichos anteriores dentro da caixa, tá? E essa coisa de trocar a caixa muito seguido também é um problema, porque quando o camundongo entra na caixa, ele faz xixi num cantinho, no outro, depois ele vai pelo meio, faz um X e aquela caixa é dele. Então, cada vez que tu troca a caixa, ele faz tudo isso de novo. E daqui a pouco tu causa um estresse no animal, de tanto que ele usa o feromônio para fazer essas coisas, né? Os ratos são predadores naturais de camundongo. Nunca misturar rato e camundongo junto, nunca. Porque mesmo anestesiado, o camundongo se estressa quando sente o odor de um rato. Então, não misturem, tá? Lavem as mãos, troquem de roupa, não entrem numa sala de camundongo depois de terem entrado numa sala de rato com o mesmo avental, tá? Não manipulem animais, cuidem as caixas de eutanásia, né? A guilhotina, limpem, passem um hipoclorito antes de utilizar o próximo animal, porque o rato e o camundongo, eles não têm que nem nós a sensação que eles vão entrar no avião e vão morrer, né? Então, eles estão na fila para serem mortos, mas eles não sabem que eles vão ser mortos, eles estão bem faceirinhos ali, né? Não são que nem a gente, que entra no avião e já entra assim, né? Mas se ele sentir o odor do animal morto, ele já começa a sentir. E daí ele começa a alterar todo o cortisol dele e é um problema, tá? A manipulação altera a pressão sanguínea, os animais têm muito medo. Então, nunca pegue um rabo de um rato para trocar ele de caixa. Nunca, gente, tá? Vocês podem correr o risco de ficar com a pele do rabo do rato na mão, né? E ele sem a pele, só com o ossinho. Porque ele é muito pesado, dói muito para ele ser pego pela cauda, tá? Diferente do camundongo, que pode ser manipulado assim.
Não mude essa coisa de cada dia um aluno e olhar os ratos é um problema, tá? Eles se adaptam com o cheiro das pessoas que manejam os animais, então é complicado para eles odores diferentes. E esse aqui, eu mostro para vocês esse trabalho, vai ficar aí na apresentação, depois vocês olhem. Eu acompanhei essa Sylvie no primeiro congresso que eu fui dar aulas lá nos Estados Unidos, ela estava mostrando esse primeiro trabalho dela, e agora ela continua. Ela fez uma acostumância com esses animais para dar injeção intraperitoneal, porque ela ela mostrou que os animais, 60% dos resultados dela eram perdidos em função do estresse dos animais na contenção para dar injeção, tá? Então ela adaptou esses animais durante 10 dias, ela botava a mão dentro da caixa, passava a mão no dorso, virava, passava a mão na barriguinha e fazia isso 3 vezes ao dia, até que ela começou, botava a mão e os animais saíam atrás da mão dela, dentro da caixa, coisa mais querida, né? Depois que ele estava acostumado com ela, ela pegava, botava na mão, botava a agulha com a capinha, né? E aonde ela ia dar a injeção e largava, acostumou eles. E depois, quando ele estava acostumado, ela pega agora com a mão, dá a injeção e larga, e eles, tranquilo, tá? É fantástico. E eu termino, então, dizendo para vocês assim, ó, a conduta ética deve nortear as ações dos pesquisadores, tá? Essa é uma frase do Oscar Wilde que eu gosto muito. Chamamos de ética o conjunto de coisas que as pessoas fazem quando todos estão olhando, tá? O conjunto de coisas que as pessoas fazem quando ninguém está olhando, a gente chama de caráter. Então, nunca se esqueçam disso quando vocês estiverem sozinhos dentro de um laboratório e um animal estiver com dor e vocês não vão dar uma analgesia dele porque ninguém está vendo e ninguém vai ver que ele estava sentindo dor, tá? Isso é o caráter de vocês e é vocês que são responsáveis pelos animais, né? E termino aqui deixando um convite para vocês para o nosso congresso ano que vem em Porto Alegre, né? E se vocês quiserem participar, a gente vai fazer um congresso voltado bastante para a educação. Estamos esperando trabalhos e artigos de vocês para a gente ter um bom congresso, né? Muito obrigada, pessoal.